Oi, moçada, tudo bem? Sou a professora Juliana. Vamos juntos trabalhar sobre ciências da decomposição da matéria orgânica para as turmas do 4º ano. Então, olha lá, na última aula a gente conversou e falou sobre um pouquinho das minhocas. E passamos como atividade, as minhocas geralmente são encontradas no solo. Observe a imagem a seguir e responda as questões. Do que as minhocas se alimentam? Lá no livro de vocês está falando um pouquinho sobre as minhocas, na página 168 e aqui na explicação da vermicompostagem também. O que as minhocas se alimentam? Elas precisam o quê? Do lixo orgânico para transformar ele em nutrientes. O que é o lixo orgânico? Tudo aquilo que fica lá no solo, às vezes é folha que vai lá para baixo, é restinho lá da raiz que apodreceu, tudo aquilo ali. Então a minhoca, ela se alimenta do lixo orgânico. A minhoca se alimenta do lixo orgânico. E ela transforma esse lixo orgânico em nutrientes. O que as minhocas produzem depois de se alimentarem e defecarem? Elas produzem uma coisa muito importante que é usada como adubo, que é o humus. Então aqui foi a letra A, né? E agora aqui é a letra B. Elas produzem o humus. Letra C. Qual a utilidade do humus produzido pelas minhocas? Qual que é a utilidade dele? O humus é um adubo orgânico. A utilidade dele é porque ele é um adubo orgânico produzido lá pelas minhocas e ele fortalece muito as plantações, folhas, flores também. Então, é um adubo que fortalece as plantações. Certo? E letra D, por que as minhocas são importantes para o meio ambiente? Porque as minhocas, elas fazem como se fosse uma reciclagem da matéria orgânica. Aquilo que fica ali no solo, apodrecendo, elas o quê? Comem e transformam aquilo em humus, que é um adubo. Então, elas são importantes porque elas fazem uma reciclagem orgânica. Elas fazem uma reciclagem orgânica. Certo? Próximo. Marque a alternativa que apresenta apenas materiais orgânicos. E depois, escreva porque as demais afirmativas não estão corretas. Restos de comida e talheres descartáveis têm apenas materiais orgânicos? Não. O que é? Os talheres são descartáveis e o resto de comida que são materiais orgânicos. Então, esta afirmação está errada. Por quê? Apenas restos de comida são materiais orgânicos.
certo? Número 2 aqui. Restos de frutas, verduras, alimentos preparados e excrementos são materiais orgânicos? São. Então, essa é a alternativa que a gente vai fazer o X. Ela está correta. Alimentos como arroz e feijão, pão, animais mortos e latinhas de sardinha são materiais orgânicos? Não. Neste caso, apenas o arroz e feijão e o pão são materiais orgânicos. Animais mortos não é material orgânico e latinha de sardinha é um material reciclável. Então, arroz e feijão, arroz, vírgula aqui, ó, feijão e o pão são materiais orgânicos. São materiais orgânicos. Certo? Observe o seguinte esquema e depois responda as perguntas. Então, aqui nós temos uma letra A, uma flor que está o quê? Crescendo, brotando. Aqui tem matéria orgânica, os micro-organismos, que são aqueles que fazem a decomposição dessa matéria e transformam esse solo mais forte em adubo, né? E aí, esses micro-organismos dão o quê dão nutrientes para as plantas e ela fortalece, cresce melhor. Letra A. Que legenda você daria para esse esquema? O que a gente pode sugerir de legenda para esse esquema aqui? O ciclo da reciclagem orgânica? Perfeito, pode ser. Ou só reciclagem orgânica? Letra A. Uma sugestão é reciclagem orgânica. Letra B. Como está o organismo indicado por A? Olha aqui, na letra A, como que ele está? Ele está germinando, ele está brotando, está em desenvolvimento. Letra C. Quais são os organismos indicados por micro-organismos? Quem que são esses que estão aqui, esses micro-organismos? Fungos e bactérias. Observe as seguintes imagens e atente para as legendas de cada uma. Então, aqui nós temos a primeira imagem. Representação do ciclo de matéria orgânica no solo. Restos de vegetais acumulados no solo. Qual é a importância dos decompositores para o meio ambiente? O que eles têm de importante? Eles transformam o quê? A matéria orgânica em adubo. Então, lá, os decompositores transformam a matéria orgânica em adubo. Então, aqui, ó, tem os restos dos vegetais, ele vai indo lá no solo, e aí os micro-organismos aqui, os decompositores, vão transformando tudo isso aqui em adubo. Então, aqui é um ciclo que fica o tempo todo aqui nutrindo o solo. Os organismos que atuam no processo de decomposição dos alimentos podem ser vistos ou não. Quando olhamos naturalmente,
sem o auxílio de recurso tecnológico como os microscópios. Observe a imagem a seguir, esta imagem aqui, e indique quais organismos de decomposição podem ser vistos e quais possivelmente estão presentes, mas não podemos ver. Então, olha lá, percebe aqui, ó, este alimento aqui, ó, tá todo embolorado, mofado, como a gente fala, ele tá esbranquiçado com um verdinho, ele tá se estragando, né? Ele tá estragado já ali. Como é que ele chamou aqui? Que micro-organismo está ali atuando? Nesse caso, são os fungos. Esse que a gente está vendo aqui, ó, é um fungo. Então, aqui são os fungos e as bactérias que a gente não está vendo. Então, são os fungos e as bactérias. As minhocas contribuem para a reciclagem de nutrientes na natureza. Sobre esses animais, responda as questões a seguir. Qual é a principal condição para que haja minhocas no solo? O que precisa ter para que existam minhocas lá? Matéria orgânica para elas se alimentarem, porque se elas não conseguirem se alimentar, elas vão morrer. Então, precisa de matéria orgânica. Matéria orgânica para alimentação, né? Letra B. Um solo que apresente minhocas é considerado o quê? Um solo fértil, porque é um solo rico em nutrientes, porque elas transformam toda aquela matéria orgânica em nutrientes, deixando o solo forte. E aí faz com que o que é produzido ali, plantado, cresça. Qual é a importância das minhocas em um sistema de vermicompostagem? Então, olha aqui. A vermicompostagem está lá na página 169 do livro. Você pode ler lá sobre a vermicompostagem. E aqui está dizendo o quê? Aqui embaixo, no segundo parágrafo, começa. A vermicompostagem faz uso das minhocas e produz como substrato o vermicomposto, ou o humus, que é o produto obtido por meio da ação das minhocas em resíduos orgânicos. O humus é um adubo orgânico rico em nutrientes e ótimo para as plantas. Basicamente, a matéria orgânica reciclada. Então, qual que é a importância das minhocas? Porque elas produzem o humus. Então, aqui é a produção do humus. A produção do humus. O iogurte é um alimento que resultou da transformação do leite. Lembra lá que a gente viu? O que transforma o leite em iogurte? São vamos ver aqui? A seguir, indique os principais fatores que contribuíram para essa transformação acontecer. Recipiente do leite? Não. Temperatura? Sim. Ação das bactérias? Sim. Presença dos fungos? Não. Então, a gente precisa o quê? Da ação das bactérias, principalmente, para obter o iogurte. Exercício 3. Os organismos que atuam no processo de decomposição... vamos retomar. Os organismos que atuam no processo de decomposição também podem ser agentes de transformação. Você sabe quais bactérias atuam na transformação de leite em iogurte? Pesquise e liste quais são. Quais são os tipos de bactérias que fazem isso? O lactobacillus,
Lactobacillus e a outra bactéria que se chama Streptococcus. Vamos lá. São 2 Cs, deixa eu conferir. Streptococcus. Nome difícil, né? Mas são o nome dessas 2 bactérias que atuam na produção do iogurte. Então, galera, por hoje foi isso. Foi um prazer trabalhar com vocês. Vejo vocês em breve em próximas aulas. Um beijinho, continue se cuidando. Tchau!